Às 10h03, numa nítida manhã de terça-feira, um estafeta judicial entrou no hall do 30º andar da Durão Capital Global, um lugar onde fortunas eram feitas e perdidas num piscar de olhos. Ele segurava um envelope grosso de cor creme endereçado, pessoalmente, ao senhor Alexandre Durão, o titã da indústria que dirigia este reino de vidro e aço. Mas Alexandre Durão não estava no seu escritório de canto, com vista para a vasta extensão de Lisboa. Estava a 8 quilômetros de distância, enrolado nos lençóis de seda de um loft no centro da cidade. Alheio ao facto de o seu mundo perfeitamente orquestrado estar prestes a ser despedaçado pela única pessoa sobre a qual ele pensava ter controlo total, a sua esposa, quieta, obediente e muito grávida. O silêncio no apartamento de luxo dos Durão era uma entidade física. Vivia nos vastos espaços ressonantes entre as janelas do chão ao teto e os móveis italianos minimalistas. Agarrava-se às bancadas frias de mármore e pairava como um pó fino sobre as inestimáveis obras de arte que Isabela tinha colecionado com tanto carinho para o seu lar. Era um silêncio nascido da ausência, uma quietude tão profunda que gritava. Durante o último ano, Isabela tinha se tornado uma especialista em decifrar as nuances deste silêncio. Havia o silêncio das 2 da manhã, quando Alexandre deslizava para a cama deles, a cheirar a vinho do Porto Caro e a um fraco perfume floral que não era o dela. Havia o silêncio das 7 da manhã, quando ele já estava vestido com um fato feito à medida, a bebericar um expresso enquanto revia relatórios de mercado no telemóvel. A sua presença era tão funcional e distante quanto o sistema de casa inteligente que controlava as suas luzes. E depois havia o silêncio do fim de semana, o mais doloroso de todos, cheio de desculpas esfarrapadas sobre reuniões urgentes do conselho ou chamadas internacionais que, de alguma forma, sempre exigiam que ele ficasse num Hotel Ritz no centro. Isabela Durão não era tola. Ela tinha sido uma estrela em ascensão no mundo da arte, uma mulher com um olhar perspicaz para os detalhes e uma compreensão intuitiva das histórias escondidas por trás de uma fachada polida. Quando se casou com Alexandre, pensou ter encontrado um parceiro, um homem cuja ambição só era igualada pelo seu charme. Ele tinha a cortejado com uma paixão implacável e devoradora que a tinha cativado. Elogiara o seu intelecto, admirara a sua carreira e prometera-lhe o mundo. Mas assim que o anel estava no seu dedo, o parceiro transformou-se lentamente num proprietário. A sua carreira foi sutilmente posta de lado, considerada um hobby encantador face às suas responsabilidades monumentais. Os seus amigos foram discretamente examinados e descartados por não estarem ao seu nível. A sua vida, que outrora fora uma tela vibrante da sua própria criação, tinha sido coberta, substituída pela vida estéril e dourada da senhora Durão. A gravidez devia ter mudado as coisas. Quando ela lhe contou, com o coração a palpitar com uma mistura de terror e esperança, ele sorriu. Era um sorriso corporativo perfeito, aquele que ele usava para a capa da Forbes. Ele colocou uma mão fria no seu ventre ainda plano e disse: "Um filho, um herdeiro para o legado Durão." Não perguntou como ela se sentia, não se maravilhava com o milagre. Simplesmente aprovou a aquisição de um novo ativo. Essa foi a noite em que os últimos vestígios da sua esperança murcharam e morreram. A prova final tinha chegado não com um estrondo, mas com um zumbido silencioso da máquina de lavar. Há 2 semanas, enquanto recolhia as suas camisas feitas à medida para a empregada, algo caiu do bolso de um casaco Segna, que ele tinha usado para um jantar de cliente até tarde.
Não era um recibo ou um guardanapo manchado de batom. Era um simples cartão de acesso de plástico do Hotel Ritz, a menos de 5 quilômetros de casa. Estava datado para aquela mesma noite. Ela ficou ali na lavandaria cavernosa, o plástico frio contra a sua palma, e sentiu uma estranha calma a invadi-la. A dor frenética, a suspeita roedora, a negação desesperada. Tudo se evaporou, deixando para trás uma clareza fria e dura. Ela não era uma parceira, nem uma esposa, nem sequer uma posse preciosa. Era uma característica do seu portfólio. A esposa bonita, a morada de prestígio, o herdeiro a caminho. E como qualquer parte de um portfólio que estava a ter um desempenho inferior ou que já não cumpria a sua função principal, estava a ser negligenciada em favor de um investimento mais recente e emocionante. Naquela noite, ela ligou para a sua antiga colega de universidade, Rosália, uma mulher que a tinha acompanhado em cada triunfo e crise antes de Alexandre a considerar demasiado provinciana. Rosália não disse, "Eu avisei-te." Simplesmente ouviu, enquanto a voz cuidadosamente controlada de Isabela finalmente quebrava, e a história da chave do hotel e dos anos de negligência silenciosa se derramava. "O que vais fazer, Isa?" perguntou Rosália, a sua voz uma âncora quente na tempestade. "A primeira coisa que fiz depois de ficarmos noivos", sussurrou Isabela, com os olhos fixos no horizonte de Lisboa, as luzes da cidade como uma galáxia de estrelas indiferentes, "foi assinar um acordo pré-nupcial, um documento que os advogados dele redigiram. Pareceu-me tão pouco romântico, mas ele insistiu que era apenas uma formalidade, uma forma de proteger o negócio para o nosso futuro." "E o que diz?" "Diz que, em caso de divórcio, saio com um pagamento único, suficiente para ficar confortável, mas não suficiente para ser livre. Diz que perco qualquer direito ao negócio dele, às nossas propriedades, aos lucros futuros dele. Essencialmente, diz que eu era uma empregada temporária." Houve uma pausa na linha. "Isso é uma jaula, Isa. Ele construiu-te uma jaula bonita." "Eu sei", disse Isabela, uma lágrima finalmente traçando um caminho quente pela sua bochecha. "Mas acho que finalmente encontrei a chave, a estratégia de guerra." No dia seguinte, ela marcou um encontro, não com um conselheiro matrimonial, mas com Adriana Solis, uma advogada de divórcio cuja reputação era tão afiada e implacável quanto o vento de inverno da cidade. Entrou no escritório da senhora Solis com o cartão-chave do hotel na mala e expôs toda a história, desde o cortejo encantador até as noites silenciosas e solitárias. Adriana, uma mulher com penetrantes olhos azuis e um comportamento sensato, ouviu sem interrupção. Quando Isabela terminou, a advogada inclinou-se. A infidelidade, embora emocionalmente devastadora, é muitas vezes irrelevante financeiramente num estado com divórcio sem culpa, especialmente com um acordo pré-nupcial tão férreo. Ele verá isso como um inconveniente menor. Ele vai pagar-te e seguir em frente. Para realmente lutar contra ele, precisamos de mais do que uma chave de hotel. Precisamos de uma alavanca que ele não possa ignorar. Isabela respirou fundo. "Eu tenho", disse ela, a sua voz firme pela primeira vez em anos. "Eu tenho algo de antes de nos casarmos, um segredo que ele pensa estar enterrado para sempre, um segredo que prova que toda a base desse acordo pré-nupcial é uma mentira." Durante as 2 semanas seguintes, Isabela e Adriana trabalharam em segredo. Eram uma equipa clandestina a reunir documentos, a rastrear históricos financeiros e a preparar-se para uma guerra que Alexandre Durão nem sabia que se avizinhava. Isabela movia-se como um fantasma na sua própria casa. Os seus sorrisos gentis e o seu comportamento calmo
a camuflagem perfeita para a revolução que estava a gestar dentro dela. Ela já não era apenas uma esposa, era uma estrategista. Hoje era o dia D. Ela tinha acordado ao amanhecer, a cidade ainda envolta numa suave luz cinzenta. O lado de Alexandre da cama, king size, estava frio e intocado. Uma mensagem de texto dele, enviada às 01:47 da manhã, dizia: "O negócio demorou. Fico no centro para começar cedo. Amo-te." A mentira era tão descarada, tão preguiçosa, que ela quase se riu. Ele nem sequer se estava a esforçar mais. Ela passou a manhã a preparar-se, fez uma única mala com o essencial, artigos sentimentais e os ficheiros de que precisaria. Escreveu uma carta curta e clara ao pessoal da casa, informando-os da sua ausência prolongada e garantindo que seriam compensados. Transferiu os fundos da sua conta pessoal, o parco subsídio que Alexandre lhe fornecia, para uma nova conta sob o seu apelido de solteira, Valverde. Às 9:30 da manhã, ela fez a chamada final para o serviço de estafeta judicial que Adriana lhe tinha recomendado. "Sim, a encomenda está pronta para ser recolhida", disse a sua voz uniforme. "É para a Durão Capital Global, 30º andar, para a atenção pessoal do Sr. Alexandre Durão. Urgente." Enquanto desligava o telefone, caminhou até a vasta janela, com vista para o rio Tejo. Colocou uma mão no seu ventre em crescimento, onde a sua filha, dormitava calmamente. Durante meses, sentiu-se presa, prisioneira nesta torre opulenta. Mas agora, enquanto via a cidade a acordar, sentiu uma crescente sensação de liberdade. Alexandre acreditava ser o rei do seu mundo, um mestre do universo que podia adquirir e descartar pessoas como ações. Ele acreditava que ela era o seu ativo mais seguro. Ele estava prestes a aprender, da forma mais pública e humilhante possível, o quão enganado estava. O silêncio no apartamento já não era de sofrimento. Era a calma antes da tempestade. O epicentro da crise. A luz do sol que se filtrava pelas persianas do quarto do loft riscava o edredão amarrotado em padrões de ouro e cinzento. Alexandre Durão espreguiçou-se, um gemido baixo de satisfação a ressoar no seu peito. Esta era a sua versão do paraíso, não a perfeição estéril do seu apartamento, mas o calor caótico e vivido deste espaço. O ar cheirava a perfume caro, ao champanhe da noite anterior e a sexo. Era o cheiro da conquista. Ele virou-se, apoiando-se num cotovelo, para olhar para a mulher ao seu lado, Valéria Vilar. O seu cabelo escuro era um emaranhado selvagem na almofada, o seu rosto corado pelo sono. Ela era perspicaz, ambiciosa e completamente desprovida de sentimentos. Tudo o que Isabela não era. Valéria era uma estrela em ascensão num banco de investimento rival. Um tubarão num vestido de designer que entendia o seu mundo de uma forma que a sua esposa nunca conseguiria. O affair deles não era sobre amor. Era sobre combustão. Era um jogo emocionante de alto risco, de ambição partilhada e risco calculado. Com Valéria, ele sentia-se visto, não como um marido, mas como o predador que era na sala de reuniões. "Estás a olhar?", murmurou ela com os olhos ainda fechados. "Estou a mirar a vista", respondeu ele, a sua voz um ronronar baixo. Ele traçou a curva do ombro dela com o dedo. Os olhos de Valéria abriram-se. Eram de um tom avelã, frio e inteligente. "Não sejas poético, Alexandre. Não te fica bem." Ela espreguiçou-se. Depois procurou o seu telemóvel na mesa de cabeceira, os seus movimentos fluidos e praticados. "Vamos ver que estragos os mercados asiáticos fizeram durante a noite." Alexandre riu. Era por isso que ele estava ali. Isabela teria perguntado se ele tinha dormido bem.
Valéria já estava a pensar em ganhos e perdas. Ele imitou a ação dela, pegando no seu próprio telemóvel. Uma cascata de notificações inundou o ecrã. Alertas pré-mercado, e-mails do seu escritório de Londres, uma dúzia de mensagens numa aplicação de mensagens segura. Ele as examinou com a facilidade prática de um general a rever relatórios de batalha. Tudo estava no seu lugar. O mundo funcionava exatamente como ele o tinha projetado. Ele não sentia culpa. A culpa era uma emoção inútil, uma âncora para os fracos. Ele tinha uma clara demarcação na sua mente. Isabela era a sua esposa, a mãe do seu futuro filho, a anfitriã serena e elegante que mantinha a frente doméstica perfeita. Ela era uma parte vital da marca Durão. Valéria era recreação, uma saída necessária para as partes da sua personalidade que tinham de ser reprimidas na sua vida pública. Ele estava a proporcionar a Isabela uma vida de luxo e segurança inigualáveis. Na sua mente, era uma troca mais do que justa pelas suas indiscrições ocasionais. Ela tinha tudo o que uma mulher podia desejar. Ela não tinha motivos para ser infeliz. "Parece que vamos ter um bom dia", disse ele, deslizando um alerta de notícias. A última declaração da reserva é dovish o suficiente para manter os otimistas a avançar. "Bom", disse Valéria, sem tirar os olhos do seu ecrã. "Tenho uma apresentação de cliente às 11. Planeio ser brilhante." "Tu és sempre brilhante", disse ele, inclinando-se para beijar o pescoço dela. Ela inclinou a cabeça, dando-lhe acesso, mas os seus olhos permaneceram colados ao seu telemóvel. O gesto era tanto um convite quanto um despedimento, uma complexidade que o mantinha perpetuamente intrigado. Ele saltou da cama e caminhou até as janelas do chão ao teto do loft. Tinha vista para uma parte diferente da cidade do que o seu apartamento, uma vista mais áspera e energética da paisagem urbana. Sentiu-se poderoso, ali de pé nu, o mestre de tudo o que via. Ele tinha tudo. A esposa bonita e dócil em casa, a amante brilhante e emocionante na sua cama, um império de negócios que era a inveja da Europa, e um herdeiro a caminho. Era um ecossistema perfeito e equilibrado do seu próprio design. Ele pensou brevemente em Isabela. Provavelmente devia ligar-lhe em breve. Ele enviar-lhe-ia flores mais tarde, um enorme ramo de peônias, as favoritas dela. Um pequeno e fácil gesto para disfarçar a sua ausência. Ela nunca fazia demasiadas perguntas. Nos primeiros anos do seu casamento, ele tinha visto um fogo nela, um intelecto aguçado e um espírito apaixonado. Ele tinha trabalhado diligentemente, embora subconscientemente, para apagar esse fogo, para o temperar num brilho quente e previsível que se adequaria melhor às suas necessidades. Ele tinha se convencido de que era para o bem dela, protegendo-a das realidades brutais do seu mundo. A verdade era que ele não podia ter uma rainha ao seu lado. Precisava de uma consorte. Ele tinha tido sucesso. Isabela era agora a esposa perfeita, bonita, plácida e completamente controlável. "Preciso de usar o teu duche", anunciou ele, virando-se da janela. "À vontade", disse Valéria, finalmente pousando o telemóvel e espreguiçando-se languidamente. "Não uses toda a água quente. Preciso de parecer que dormi 8 horas de sono de beleza à frente de pessoas que sabem que estive contigo até às 2 da manhã. Ele sorriu. "O teu segredo está seguro comigo." Ele entrou no elegante duche de paredes de vidro, abrindo a água tão quente quanto podia suportar. O vapor encheu o compartimento, embaciando o vidro e isolando-o do mundo. Este era o seu processo. Ele lavaria o cheiro de Valéria. Ele transformar-se-ia novamente em Alexandre Durão.
o marido respeitável e CEO. Ele vestir-se-ia com o fato sobressalente que guardava ali. Sairia para a cidade e os seus dois mundos permaneceriam perfeitamente separados, tal como ele pretendia. Enquanto a água caía sobre ele, ele planeou o seu dia. Uma teleconferência às 10h30 com Tóquio. Um almoço para fechar uma aquisição multimilionária. Uma tarde de entrevistas para um novo chefe de gestão de risco. Seria um dia como qualquer outro. Uma série de movimentos calculados e vitórias decisivas. O seu telemóvel, deixado na bancada de mármore, começou a vibrar. Ele ignorou. Provavelmente era apenas o seu assistente Arthur, com uma consulta rotineira. Ele ligar-lhe-ia de volta quando terminasse. Fechou os olhos, deixando a água escorrer pelo seu rosto. Sentia-se invencível, intocável. O rei no seu castelo, alheio ao facto de um estafeta já estar nas portas, a carregar uma declaração de guerra que ele nunca imaginou que pudesse ser travada. O choque da notificação. O bip do telemóvel parou. Depois começou de novo, mais insistente desta vez. Uma segunda chamada da mesma pessoa significava sempre que era urgente. Aborrecido, Alexandre fechou a água. O silêncio repentino do loft pareceu estranhamente alto. Envolveu uma toalha à volta da cintura e saiu do duche, a água a pingar no chão frio. Pegou no telemóvel. 2 chamadas não atendidas de Arthur Mendes, o seu sofredor e impecavelmente discreto assistente executivo. Assim que ele estava prestes a ligar de volta, uma mensagem de texto apareceu no ecrã. Senhor Durão, preciso que me ligue imediatamente. É uma emergência. Alexandre franziu a testa. Arthur não usava a palavra emergência levianamente. A última vez tinha sido quando um alarme de incêndio forçou a evacuação de todo o seu edifício. Ele suspirou, um brilho de irritação a atravessá-lo. Uma crise no escritório. Bem, era para isso que ele era pago. Marcou o número de Arthur, apoiando-se na bancada. Valéria estava na outra divisão, os sons de uma máquina de café a gorgolejar. A sua manhã perfeita estava prestes a ser interrompida. Arthur, o que é tão urgente que não podia esperar 15 minutos? Perguntou ele, o seu tom cortante. A voz de Arthur do outro lado estava tensa, esticada com um estresse que Alexandre nunca tinha ouvido antes. Senhor, alguém acabou de chegar, um estafeta. Entregaram uma encomenda para o senhor, pessoal e confidencial. E? Perguntou Alexandre impaciente. Eu recebo encomendas confidenciais o dia todo, Arthur. Vai direto ao assunto. Houve uma pausa hesitante. Senhor, é do escritório de advogados Solis e Associados e foi enviada pela senhora Durão. Alexandre sentiu um nó frio apertar-se no seu estômago. Solis Enc Associados. Ele não reconheceu o nome. Isabela a enviar documentos legais para o seu escritório? Não fazia sentido. O que é, Arthur? Alguma bobagem de caridade? Uma proposta de fundação? Não, senhor. A voz de Arthur era apenas um sussurro. Eu vi o cabeçalho no documento principal. É uma petição, senhor. O vapor na casa de banho de repente pareceu gélido. Uma sensação de pavor profunda e primitiva, uma emoção que ele não sentia há anos, começou a subir-lhe pelas costas. Uma petição de quê, Arthur? Exigiu, a sua voz perigosamente baixa. A linha permaneceu em silêncio por um batimento cardíaco, tempo suficiente para Alexandre ouvir o pânico do seu próprio coração. Uma petição de dissolução de casamento. O ataque no coração do império. O 30º andar da Durão Capital Global era um testemunho do poder controlado. O ar era climatizado a uns precisos 20 graus Celsius, a cheirar ligeiramente a eletricidade limpa e papel caro. Os sons dominantes eram o clique tranquilo e rítmico dos teclados
e o murmúrio respeitoso das chamadas telefônicas sussurradas. Era uma catedral do comércio, e da sua polida secretária de mogno mesmo ao lado do escritório do CEO, Arthur Mendes era o seu sumo sacerdote de acesso. Arthur tinha sido o assistente executivo de Alexandre Durão durante 8 anos. Ele era um homem que se orgulhava da sua imperturbabilidade. Tinha lidado com transferências bancárias de milhares de milhões de euros com mão firme. Tinha feito malabarismos com 5 fusos horários internacionais em simultâneo e tinha desviado chamadas de amantes desprezadas e rivais furiosos com a graça praticada de um diplomata experiente. Ele tinha visto Alexandre no seu ponto mais brilhante e no seu ponto mais brutal. Nada, pensava ele, o podia surpreender. A chegada do estafeta foi inconsequente no início. Um homem num uniforme impecável, segurando um envelope legal de tamanho padrão e um scanner digital. Entrega para o senhor Alexandre Durão, disse o estafeta sem expressão. Pessoal e confidencial. É necessária a assinatura. Claro, disse Arthur, estendendo a mão para pegar na sua caneta stylus. Eu posso assinar por ele. O estafeta abanou a cabeça. As minhas instruções são específicas. A assinatura deve ser do senhor Durão ou do seu representante designado em arquivo. Esse seria Arthur Mendes. Arthur levantou uma sobrancelha. Isso era invulgar. A maioria dos serviços contentava-se com qualquer assinatura do andar executivo. Eu sou Arthur Mendes. Ele assinou o scanner e o estafeta entregou-lhe o envelope. Era grosso, pesado, feito de uma cartolina cremosa e dispendiosa que parecia significativa ao toque. O endereço do remetente era de um escritório de advogados de que ele nunca tinha ouvido falar. Solis em Associados, com um endereço num edifício boutique do outro lado da cidade. Ele pousou-o na sua secretária, tencionando colocá-lo com o resto do correio pessoal do senhor Durão. Mas algo nele parecia diferente. A especificidade da entrega, o peso do papel, uma ligeira sensação de mal-estar picou a nuca. A curiosidade levou a melhor sobre ele. A aba não estava selada com cola agressiva, mas simplesmente dobrada. Ele deslizou cuidadosamente o dedo por baixo da aba e retirou o conteúdo. A pilha de papéis tinha 2 centímetros de espessura, presa por um grampo resistente no canto superior esquerdo. A página principal era uma carta de apresentação no mesmo papel luxuoso do envelope. Petição de dissolução de casamento. Durão, Isabela C. Durão, Alexandre. Arthur sentiu o sangue a escorrer do seu rosto. A sua respiração sufocou no peito. Ele leu a linha novamente. E novamente. O zumbido silencioso do escritório soou de repente como um rugido nos seus ouvidos. Ele examinou rapidamente o resto da página. Era uma carta concisa e formal, de uma tal Adriana Solis, a informar o Sr. Durão de que estava a ser notificado com a petição anexa e que toda a correspondência futura devia ser dirigida através do seu escritório. Qualquer tentativa de contactar a Sra. Durão diretamente seria vista com extremo desagrado. Ele lutou com a carta de apresentação, as suas mãos a tremer ligeiramente, e olhou para o documento por baixo. O selo oficial do Tribunal de Lisboa estava no topo. As palavras negras e duras pareciam saltar da página. Petição de dissolução de casamento. A sua mente acelerou. A Sra. Durão. A Sra. Durão, quieta e elegante, que enviava sempre um luxuoso cesto de presentes para o pessoal de apoio em todos os natais. A Sra. Durão, cujas chamadas suaves ele, às vezes, tinha de atender quando o marido não estava disponível. Ele sempre sentiu uma pontada de simpatia por ela.
Ele sabia, assim como a maioria do pessoal superior, sobre as inclinações do Sr. Durão. Eram descartadas como os excessos de rotina de um homem poderoso. Arthur sempre tinha presumido que a senhora Durão ou não sabia, ou tinha escolhido aceitar como parte da sua vida dourada. Ele estava claramente errado. Uma onda de pânico o atingiu. Ele tinha de ligar para o chefe. Mas o que lhe diria? E onde é que ele estava? Arthur sabia exatamente onde ele estava. Ele tinha reservado o serviço de carro que deixou o Sr. Durão no loft de Valéria Vilar às 11 da noite anterior. Isto era uma catástrofe de proporções épicas. Ele olhou em redor do escritório. Alguns analistas olhavam na sua direção, a sua curiosidade atiçada pelo seu rosto pálido e postura rígida. Ele tinha de recuperar o controle. Ele deslizou os documentos de volta para o envelope, os seus movimentos rígidos e desajeitados. Levantou-se e caminhou para o escritório vazio do Sr. Durão, fechando a pesada porta de carvalho atrás de si, o clique do trinco a soar como um tiro na sala silenciosa. O escritório era um monumento a Alexandre Durão. Uma parede era uma janela do chão ao teto, com uma vista divina da cidade. Outra continha uma coleção de arte abstrata que gritava riqueza e poder. A secretária era uma vasta extensão desimpedida de mogno polido. Arthur parou no centro da sala, o envelope na mão, sentindo-se como uma granada viva. Ele pegou no seu telemóvel e marcou o número do chefe. Tocou 4 vezes e foi para o voicemail. Claro, ele ainda estava lá, ainda na cama dela. A justa posição da cena que Arthur imaginava, os lençóis amarrotados, a luz da manhã, a intimidade casual, com a bomba legal na sua mão era nauseante. Ele desligou e ligou de novo imediatamente. Este era o sinal. Uma segunda chamada significava que era uma emergência. Alexandre atendeu ao segundo toque, a sua voz cortante e irritada. Arthur, o que é tão urgente que não podia esperar 15 minutos? Arthur respirou fundo, trêmulo. Senhor, alguém acabou de chegar. Um estafeta. Entregaram uma encomenda para o senhor, pessoal e confidencial. Ele teve de forçar as palavras e a impaciência na voz de Alexandre foi como um golpe físico. Eu recebo encomendas confidenciais o dia todo, Arthur. Vai direto ao assunto. Senhor, é do escritório de advogados Solis em Associados e foi enviada pela senhora Durão. Arthur podia ouvir a mudança na atmosfera do outro lado da linha. O aborrecimento casual foi substituído por uma quietude tensa. O que é, Arthur? Alguma bobagem de caridade? Uma proposta de fundação? A negação na voz do seu chefe era quase lamentável. Não, senhor, disse Arthur, baixando a voz para um sussurro. Sentiu-se como um carrasco. Eu vi o cabeçalho no documento principal. É uma petição, senhor. Ele ouviu uma forte inalação. Uma petição de quê, Arthur? A pergunta era baixa, perigosa. A voz de um animal encurralado. Arthur fechou os olhos. Ele imaginou o rosto calmo e elegante da senhora Durão e perguntou-se o que a poderia ter levado a fazer isto. Ele imaginou o seu chefe, nu e arrogante, no apartamento de outra mulher. As escalas da justiça. Pensou ele com uma estranha sensação de desapego. Estavam finalmente a equilibrar-se brutalmente. Ele desferiu o golpe final, uma petição de dissolução de casamento. Por um longo momento, não houve nada além de silêncio absoluto na linha. Nenhuma raiva, nenhuma negação. Apenas um vazio profundo e ressonante. Arthur podia ouvir o fraco gorgolejar de uma máquina de café ao fundo, um som mundano que estava grotescamente fora do lugar. Ele imaginou o Sr. Durão ali parado, a água a pingar do seu corpo, o seu mundo perfeito a dissolver-se como açúcar na chuva. Finalmente,
Uma voz chegou através do telemóvel, mas não era a voz do titã da indústria que Arthur conhecia. Era fina, frágil e carregada de uma incredulidade tão profunda que era quase patética. Repete isso. São papéis de divórcio, senhor, disse Arthur, o seu dever a obrigá-lo a ser claro. A sua esposa, a senhora Durão, está a divorciar-se do senhor. O segredo do Trust Offshore. As palavras dissolução de casamento pairaram no ar vaporoso da casa de banho, parecendo distorcer a própria realidade à volta de Alexandre. Por um momento, o seu cérebro recusou-se a processá-las. Divórcio. Era um conceito para outras pessoas, para homens falhados, não para ele. Não para Alexandre Durão, o homem que controlava tudo. «Põe o meu advogado na linha», ladrou ele finalmente para o telemóvel, a sua voz um rasgo cru no tecido da manhã. «Ricardo Gonçalves, põe-no agora. Faz uma conferência conosco?» Sim, senhor. A voz de Arthur era pequena e distante. Enquanto esperava, a mente de Alexandre disparou. Uma série frenética de cálculos projetados para mitigar os danos. Isabela. Como é que ela podia fazer isto? A Isabela dócil e previsível. Tinha de ser um grito de atenção, um surto emocional histérico. Ela descobriu Valéria ou alguma das outras, e esta era a sua maneira dramática e desajeitada de se vingar. Ele resolveria. Ele comprar-lhe-ia uma nova obra de arte, um colar ridiculamente caro. Ele prometeria uma viagem a Paris. Ele pediria desculpa com a quantidade certa de arrependimento, para acalmar o seu orgulho ferido. Ele iria controlá-la, tal como controlava qualquer outro aspecto da sua vida. «O senhor Gonçalves está na linha, senhor», anunciou Arthur. «Alexandre». A voz de Ricardo Gonçalves era profunda e tranquilizadora, o som de taxas horárias que faziam chorar. O Arthur disse que era uma emergência. «A minha esposa está a divorciar-se de mim», disse Alexandre, as palavras a saberem as cinzas na sua boca. «Ela acabou de me notificar papéis no meu escritório». Houve uma pausa atônita por parte do advogado veterano. «Isabela, tens a certeza? É isso que os documentos de várias centenas de páginas nas mãos do meu assistente parecem indicar, Ricardo?» retorquiu Alexandre, o seu controlo a começar a desmoronar-se. «O que diabos se passa agora? Isto é um aborrecimento. Preciso que o resolvas. Contacta-a. Descobre o que ela quer e fala desaparecer». «Não é assim tão simples, Alexandre», disse Ricardo, o seu tom a mudar de cordial para profissional. «Preciso de ver a petição primeiro. Quem é o consultor jurídico dela?» «Solis em Associados, Adriana Solis», forneceu Arthur da outra linha. Ricardo Gonçalves soltou um assobio baixo. «Adriana Solis, Alexandre, isto não é um aborrecimento, isto é um incêndio de 5 alarmes. Solis é uma assassina. Ela não apresenta um processo de divórcio a menos que esteja a planear uma guerra de terra queimada». Um medo frio, mais pesado e mais real do que antes, instalou-se no estômago de Alexandre. Isto não era um surto emocional, isto era um ataque calculado. «Simplesmente trata disso, Ricardo», disse Alexandre a tentar recuperar o seu tom de comando. «O acordo pré-nupcial é férreo. Tu próprio o redigiste. Ela recebe o seu pagamento e desaparece. Esse é o acordo». «Esperemos que sim», disse Ricardo, embora a sua voz carecesse da sua habitual confiança. «Arthur, arranja um estafeta. Quero essa petição completa na minha secretária dentro de 1 hora. Alexandre, não contactes Isabela em circunstância alguma. Não lhe envies mensagens, não lhe ligues. Não vás ao apartamento, percebeste? Ela é minha esposa. Agora é a parte adversa num processo, representada por um consultor jurídico muito sério. Cada palavra que lhe disseres pode e será usada contra ti.
Fica quieto. Ligo-te assim que analisar os documentos. A linha desligou. Alexandre ficou ali, telemóvel na mão, a olhar para o seu reflexo no espelho embaciado. Ele parecia pálido, com olheiras. O titã invencível tinha desaparecido, substituído por um homem de repente à deriva, num mar de incerteza. Valéria apareceu na ombreira da porta, envolta numa robe de seda, uma chávena de café na mão. Tudo bem? Pareces ter visto um fantasma? A minha esposa está a divorciar-se de mim, disse ele. A declaração contundente e feia. As sobrancelhas de Valéria levantaram-se. Ela bebeu um gole lento do seu café, os seus olhos cor de avelã a avaliá-lo por cima do bordo da chávena. Não havia simpatia no seu olhar, apenas uma curiosidade fria e analítica. Bem, disse ela finalmente, não vi essa a chegar. As quietas são sempre aquelas de quem tens de te proteger. Isso não é uma piada, Valéria, rosnou ele. Não estou a brincar, estou impressionada, disse ela, caminhando ao lado dele para pousar a sua chávena no balcão. Notificar-te no escritório enquanto ela sabia que estavas comigo. Isso é um movimento de poder. Quase tenho de respeitar. O seu desapego era exasperante. Ele queria... O que é que ele queria? Consolo, tranquilidade. Ele percebeu com uma pontada de náusea que não fazia ideia. Ele nunca precisou de consolo de ninguém. O que é que eu vou fazer? A pergunta escapou-lhe, um sinal de fraqueza que ele lamentou de imediato. Valéria virou-se para o encarar, apoiando-se na bancada. O que tu sempre fazes, Alexandre? Vais lutar. Vais atirar dinheiro até que ela desapareça. A advogada dela é provavelmente alguma caçadora de ambulâncias de segunda categoria à procura de um acordo rápido. Tu assinas um cheque, ela assina um acordo de não divulgação. E em 6 meses, tudo isto será uma história aborrecida que me contarás ao jantar. A sua avaliação cínica devia ter sido tranquilizadora, mas a reação de Ricardo Gonçalves ao nome de Adriana Solis ecoou na sua mente. Isto não é um aborrecimento, isto é um incêndio de 5 alarmes. Ele começou a andar de um lado para o outro nos pequenos limites da casa de banho, os seus pés descalços a bater no mármore frio. Sentia-se encurralado. Pela primeira vez na sua vida adulta, ele não estava no controlo. Isabela, a sua Isabela, quieta e modesta, tinha-o tirado. Ela escolheu a hora, o lugar e o método do confronto. Ela declarou guerra nos seus termos, no seu território. O seu telemóvel tocou novamente. Era Ricardo. Muito bem, eu tenho a petição, disse Ricardo. A sua voz era sombria. É grave. Quão grave? Ela está a contestar o acordo pré-nupcial? Oh, ela estava a fazer muito mais do que isso, Alexandre, respondeu o advogado. Ela não o está a contestar, ela está a alegar que é totalmente inválido. Induzido fraudulentamente! Alexandre soltou uma gargalhada áspera e sem humor. Com que fundamentos? Isso é loucura! Ela alega que tu não divulgaste o teu estado financeiro completo antes do casamento, conforme exigido por lei para que o acordo seja válido. Ela alega que tu ocultaste voluntária e deliberadamente um ativo significativo. Alexandre congelou, o seu coração a bater contra as costelas. Era impossível. Ninguém sabia disso. Era um fantasma do seu passado, um esqueleto enterrado tão profundamente que ele quase se tinha esquecido que estava lá. Que ativo? Perguntou. A sua voz era um sussurro rouco. Uma carteira de investimentos em tecnologia em fase inicial, mantida num trust offshore nas Ilhas Caimão, leu Ricardo a partir do documento. Estabelecida 2 anos antes do teu casamento, um investimento inicial de 500 mil euros,
que a petição alega, com documentação de apoio de um contabilista forense. Agora, vale uns 80 milhões de euros estimados. O chão pareceu cair debaixo dele. O sangue rugiu nos seus ouvidos. Ele tinha começado esse fundo com capital semente do seu primeiro grande bônus, uma aposta especulativa que ele queria manter fora dos seus livros oficiais. Era a sua arma secreta, o seu fundo por precaução, que se tinha transformado numa fortuna. Ele nunca tinha contado a ninguém, nem aos seus sócios, nem aos seus contabilistas, e certamente não a Isabela. Como é que ela poderia saber? A petição afirma, continuou Ricardo, a sua voz pesada com o peso das más notícias, que a tua ocultação deliberada de um ativo dessa magnitude constitui fraude, anulando o acordo pré-nupcial. Portanto, a senhora Durão está a solicitar 50% de todos os ativos conjugais que o seu contabilista avalia em mais de 1,2 mil milhões de euros. Alexandre afundou-se na tampa fechada da sanita. O telemóvel escorregou-lhe da mão, caindo no chão com um estrondo. 2 mil milhões de euros. Metade de tudo. A sua empresa, as suas propriedades, o seu legado. Mas não era apenas o dinheiro. Era a violação. Ela andou a investigar. Durante meses, talvez anos, enquanto ela sorria nos jantares e lhe perguntava se ele queria a sua camisa engomada, ela estava a conduzir uma operação secreta contra ele. A esposa quieta era uma espiã. A petição não parava por aí. Incluía uma moção para o uso exclusivo da casa conjugal, um pedido de pensão de alimentos temporária, que era mais do que o salário anual da maioria dos CEOs, e uma exigência de uma ordem de restrição que o impedia de mover ou liquidar quaisquer ativos. Ela tinha-o amarrado em nós antes que ele soubesse sequer que eles estavam numa luta. E depois veio o golpe final e brutal. E mais, Alexandre, disse Ricardo a sua voz grave. Ela solicitou a custódia exclusiva da criança por nascer. A vitória silenciosa. Enquanto o mundo de Alexandre implodia numa casa de banho cheia de vapor, Isabela estava sentada num canto ensolarado de um café tranquilo em Belém, um lugar onde ele nunca pensaria em a procurar. Ela estava a bebericar um latte descafeinado, um dossiê de ficheiros apoiado na mesa ao seu lado. Ela era a imagem da serenidade. Mas, por baixo do exterior calmo, a sua mente era um turbilhão de cálculo estratégico, um estado que ela tinha aprendido a abraçar em segredo. As últimas semanas tinham sido uma revelação. Ela tinha descoberto uma força dentro de si que nunca soube que possuía, uma crueldade nascida de uma profunda traição, a chave de todo o seu plano. O eixo da sua rebelião não tinha sido o cartão-chave do hotel. Tinha sido uma caixa poeirenta de velhos álbuns de fotos que ela decidiu arrumar numa solitária tarde de terça-feira há 6 meses. Ela estava à procura de uma fotografia do seu falecido pai e, em vez disso, encontrou uma velha pendrive esquecida enfiada na parte de trás de um álbum dos dias de universidade de Alexandre. A curiosidade levou-a a ligá-la ao seu laptop. Estava cheia principalmente de velhos trabalhos e fotos granuladas, mas numa pasta mal rotulada como notas de economia, ela encontrou uma série de extratos financeiros protegidos por palavra-passe. Alexandre era arrogante, mas o seu eu mais jovem tinha sido descuidado. Ela adivinhou a palavra-passe à terceira tentativa. Era o nome do seu primeiro carro desportivo, Carrera 911. O que ela encontrou fez as suas mãos tremerem. Era a papelada inicial para um trust offshore estabelecido com um investimento de €500 mil. Estava datado de 18 meses antes de ele sequer a ter pedido em casamento. Ela cruzou os nomes dos fundos com dados públicos e percebeu, com um choque crescente,
que ele tinha investido em 3 startups de tecnologia que desde então se tinham tornado nomes conhecidos. O valor tinha de ser astronômico. Era um ativo que ele nunca, jamais, tinha mencionado. Quando os advogados dele lhe apresentaram o acordo pré-nupcial, tinham-lhe fornecido uma lista dos seus ativos. Era uma lista impressionante. Claro, a sua participação na sua empresa em crescimento, seu portfólio de ações, um pequeno apartamento. Mas este trust offshore não estava em lado nenhum. No início, ela sentiu uma nova onda de dor. A mentira era tão profunda, tão fundamental. Ele não a tinha apenas enganado durante o casamento. Ele a tinha defraudado antes mesmo de ter começado. Ele tinha construído toda a sua vida em conjunto sobre uma mentira, garantindo que, mesmo que ela lhe dedicasse a sua vida, ela nunca seria uma verdadeira parceira, mas uma contratada bem compensada, sem direito aos verdadeiros frutos do império que ela ajudou a construir através da sua estabilidade e apoio emocional. Mas depois a dor cristalizou-se noutra coisa: raiva. Uma raiva fria, clara e justificada. Esta mentira era a sua alavanca. Esta era a chave para a jaula dourada. O seu primeiro encontro com Adriana Solis tinha-o confirmado. Quando ela lhe apresentou os ficheiros da pendrive, os olhos da advogada acenderam-se com um brilho predador. Isto, tinha dito Adriana, um raro e fino sorriso nos lábios. Não é apenas uma chave, senhora Durão. É um cartucho de dinamite. A falta de divulgação disto invalida todo o acordo. Não é apenas uma quebra, é fraude. Um juiz verá isto como engano desde o início. Não temos de lutar contra ele pelas migalhas que ele lhe ofereceu no acordo pré-nupcial. Podemos lutar por metade de tudo, a partir desse dia. Isabela transformou-se. Sob a orientação de Adriana, ela tornou-se uma investigadora meticulosa. Contratou um contabilista forense, um homem quieto chamado Sr. Silva, que se deleitou em cravar os dentes nas finanças labirínticas de Alexandre. Juntos, eles construíram o seu caso, tijolo por tijolo, tudo enquanto Isabela desempenhava o papel da esposa grávida e ignorante. Ela tinha aprendido a ocultar os seus históricos de pesquisa, a usar e-mails encriptados, a pagar pelos serviços de uma conta bancária secreta que financiou vendendo um par de brincos de diamantes que Alexandre lhe tinha dado. Uma ironia que ela saboreou. Cada sorriso educado que dava ao marido cada vez que fazia a mala dele para uma viagem de negócios, cada noite que jazia sozinha na sua cama, estava a alimentar a sua determinação. Ela já não era uma vítima do engano dele. Ela era a arquiteta da sua queda. A decisão de o notificar no escritório tinha sido apenas dela. A Adriana tinha sugerido uma notificação mais convencional no apartamento. Não, disse Isabela, a sua voz firme. Ele precisa de ser atingido onde é mais poderoso e onde é mais vulnerável. Ele vê o negócio dele como a sua fortaleza, e eu sei onde ele está às segundas-feiras à noite. Quero que os papéis cheguem enquanto ele está na cama dela. Quero que o mundo profissional dele e o mundo secreto dele colidam da forma mais pública possível. Quero que ele saiba que eu vejo tudo e que não tenho medo. Adriana simplesmente assentiu, com um olhar de profundo respeito nos seus olhos. Agora sentada no café, Isabela olhou para o relógio. 10h45 da manhã. Ele já saberia. A onda de choque teria atingido. As chamadas frenéticas para o seu advogado teriam sido feitas. O seu mundo cuidadosamente construído teria uma fratura a atravessá-lo. O seu telemóvel vibrou com uma mensagem de texto de Adriana. Ele sabe,
Ricardo Gonçalves tem estado a bombardear o meu escritório. Estão em pânico. Mantenha a posição. Não respondas a nenhuma chamada dele ou da família dele. Tu tens o controlo. Um sopro profundo e trêmulo escapou-lhe. Estava feito. O primeiro movimento numa guerra que ela vinha a planear há meses tinha sido executado sem falhas. Ela sentiu um calafrio de medo, uma reação natural a confrontar um homem tão poderoso como Alexandre, mas foi eclipsado por uma profunda sensação de empoderamento. Ela não era a mulher frágil e dependente que ele tinha tentado fazer dela. Ela era a mulher que tinha desenterrado o segredo mais profundo dele e agora estava a usá-lo para reclamar a sua vida e assegurar o futuro da sua filha. Ela pensou em Valéria Vilar. Não sentia animosidade pela mulher. Valéria era um sintoma, não a doença. A doença era a arrogância de Alexandre. A sua crença de que as pessoas eram meramente instrumentos para o seu uso. Valéria, à sua maneira, provavelmente também o estava a usar. Eles mereciam-se um ao outro. Isabela bebeu o último gole do seu latte e levantou-se, deixando uma gorjeta generosa na mesa. Saiu do café e dirigiu-se para as ruas movimentadas da cidade. As pessoas apressadas não faziam ideia de que uma guerra silenciosa acabara de ser declarada nas torres de riqueza acima delas. Pela primeira vez em anos, Isabela não se sentiu pequena ou invisível na sombra do império do marido. Sentiu-se como se fizesse parte da energia vibrante e palpitante da cidade. Ela já não era Isabela Durão, o apêndice. Era Isabela Valverde, o seu apelido de solteira, um nome que parecia voltar para casa. Ela era uma futura mãe, uma lutadora e uma mulher livre. A batalha mal estava a começar, mas ela já tinha ganho a vitória mais importante. Ela tinha se encontrado a si mesma novamente. Redenção e legado. 6 meses depois, o ar fresco do outono tinha dado lugar ao frio cortante de um inverno de Lisboa. A cidade estava polvilhada com uma fina camada de neve, tornando o mundo mais silencioso, mais limpo. Isabela estava no quarto do bebê da sua nova casa, uma encantadora moradia cheia de luz no bairro de Lapa, que ela tinha comprado com o primeiro pagamento do seu acordo. O divórcio não tinha sido uma guerra prolongada e feia. Tinha sido uma rendição rápida e brutal. Confrontado com provas inegáveis de fraude, a equipa jurídica de Alexandre tinha recuado quase imediatamente. Ricardo Gonçalves, sabendo que uma batalha judicial pública não só exporia o engano de Alexandre, mas também provavelmente desencadearia uma revisão por parte da CMVM, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, tinha aconselhado o seu cliente a chegar a acordo. O espetáculo de um multimilionário exposto como um burlão que tinha enganado a sua esposa grávida não era uma história que a Durão Capital Global quisesse na capa do jornal de negócios. As negociações foram rápidas. Alexandre, humilhado e furioso, não teve outra escolha senão concordar com termos que outrora eram impensáveis. Isabela recebeu um acordo tão substancial que garantia não só a sua própria independência financeira para o resto da sua vida, mas a da sua filha e das filhas da sua filha. Ela tinha insistido na moradia na Lapa. O apartamento continha demasiados fantasmas. Foi-lhe concedida a custódia exclusiva da sua filha, com um horário de visitas estruturado e supervisionado para Alexandre, dependente do seu comportamento. Ela tinha ganho, em todas as frentes. A reunião final para assinar os papéis ocorreu na sala de conferências estéril de Adriana Solis. Alexandre parecia diminuído. A arrogância tinha desaparecido, substituída por um esgotamento com olhos vazios. Ele tinha perdido peso. Não a olhou uma única vez durante todo o procedimento,
os seus olhos fixos nos documentos que a sua mão assinava, transferindo vastas somas da sua fortuna e o controlo sobre o seu legado para ela. Quando terminou, ele foi-se embora sem dizer uma palavra. Mais tarde, ela soube através do boato que Valéria Vilar o tinha deixado semanas depois de o divórcio ter sido apresentado. Um rei enfraquecido não lhe servia de nada. O conselho de administração da empresa dele também o tinha forçado a demitir-se como CEO, movendo-o para um papel de presidente com poder limitado, uma consequência da queda do escândalo. O seu império ainda estava de pé, mas o seu imperador tinha sido destronado. Isabela colocou uma mão no seu ventre, agora grande e redondo. A sua filha, a quem ela já tinha decidido chamar Esperança, deu um pontapé suave, como se estivesse a responder. O quarto do bebê estava pintado de um suave amarelo solarengo. Um móbil de animais de madeira esculpidos à mão pendia sobre o berço. Era um quarto cheio de paz e antecipação, um mundo de distância do museu frio e silencioso a que ela outrora chamou lar. Rosália estava lá, a ajudá-la a pendurar uma pequena aguarela emoldurada de um campo de flores silvestres. "Como é que se sente?" perguntou Rosália, recuando para admirar o seu trabalho. "Estar do outro lado de tudo?" Isabela olhou em redor do quarto, para a vida que estava a construir. Uma vida baseada não na aquisição, mas no amor. "Sente-se tranquilo", disse ela, um pequeno sorriso no seu rosto. "Mas é uma boa tranquilidade. É a tranquilidade de uma casa à espera de risos." Às vezes ela pensava em Alexandre, já não com raiva ou amargura, mas com uma espécie de pena desapegada. Ele tinha estado tão obcecado em construir um legado de riqueza e poder que falhou em construir uma vida. Ele tinha colecionado coisas, empresas, propriedades, arte, até mesmo uma esposa, mas nunca as tinha realmente valorizado. O seu legado, agora ele estava a aprender, não era o número na sua conta bancária, mas as consequências das suas ações. Ele tinha a sua fortuna, mas tinha perdido a sua família antes mesmo de ela começar. O seu legado, pensou ela, estava ali mesmo, naquele quarto pacífico, no pontapé suave da sua filha por nascer. Não seria um legado gravado nas laterais dos edifícios, mas um escrito em histórias para dormir e primeiros passos. Naquela manhã, tinha chegado uma encomenda para ela. Era de uma galeria com a qual ela costumava trabalhar. Lá dentro, havia uma escultura pequena e bonita de um artista emergente que ela tinha apoiado há anos. A nota dizia simplesmente: "Soubemos que estavas de volta. O mundo da arte sentiu a tua falta." Ela chorou, não de tristeza, mas de uma profunda sensação de regresso. A vida a que ela tinha renunciado estava lentamente a regressar, peça por peça, e estava a tecer-se na nova vida que ela estava a criar. Ela não era apenas uma futura mãe, era uma curadora, uma investidora em beleza e talento, uma amiga, uma mulher que se sustentava a si mesma. Alexandre tinha pensado que estava a assumir um risco calculado, a gerir os seus ativos e as suas mulheres em colunas separadas e ordenadas, mas ele tinha cometido um erro de cálculo fatal. Ele nunca olhou verdadeiramente para a sua esposa. Ele viu um objeto bonito e plácido que possuía e, ao fazê-lo, perdeu a mulher inteligente, resistente e formidável, que estava simplesmente à espera do momento certo para queimar o seu reino até aos alicerces e construir um melhor para si mesma das cinzas. Enquanto o sol de inverno se filtrava pela janela do quarto do bebê, Isabela soube com absoluta certeza que o seu futuro era infinitamente mais brilhante e o seu legado infinitamente mais rico do que o que ela tinha deixado para trás.
Essa é a incrível história de como uma mulher levada ao limite se recusou a ser uma nota de rodapé na história da vida do marido e, em vez disso, se tornou a autora da sua própria. É um poderoso lembrete de que a verdadeira força nem sempre é barulhenta. Às vezes é o planeamento silencioso e meticuloso que põe um império de joelhos. Isabela não se limitou a ir embora. Ela reclamou o seu poder, a sua identidade e o seu futuro, provando que subestimar a pessoa ao seu lado pode ser o erro mais dispendioso de todos, de